E agradecer também, antes de nós iniciarmos o nosso programa em si, aos nossos patrocinadores que são tão importantes para a ZSTV Ijuí. É a Fábrica de Móveis Pau Brasil, Mercado Laçador, Lavacar Duas Irmãs, Fazenda Bom Sucesso, Sabor de Casa Restaurante, Adri Sobrancelhas, Serelepe Brinquedos, Espaço Sinergia, Sabor da Serra Pizzaria e Dijô by Malef. Bem, hoje nós estamos então recebendo aqui no estúdio, no Espaço Mulher, uma mulher que cresceu no meio a lavouras, no meio da pecuária, onde, segundo ela, durante a infância, durante a adolescência, ela observava e estava no meio dos pais, dos avós, onde eles trabalhavam, né, na agricultura. Uma mulher que cresceu neste meio e principalmente com a família dela. Então, acompanhando o plantio, a colheita, a criação, o seu desenvolvimento, enfim, uma mulher que é bióloga de formação, doutorado em agronegócio e empresária no ramo de seguro rural, que é o que nós vamos abordar hoje. Temos aqui no nosso estúdio hoje, então, uma mulher exemplar, sábia, né? Proprietária, diria eu, de um conteúdo, de um acúmulo de conhecimento muito grande e que vai nos passar hoje um pouquinho, então, disso tudo que ela veio trazendo, veio aprendendo, veio estudando, veio com o tempo se aperfeiçoando, né? Que é a Jaqueline Toneto. Seja bem-vinda ao estúdio da ZSTV no Espaço Mulher. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Espaço Mulher por esse espaço, né? E também por dar vozes a outras mulheres que constroem, que transformam, que inovam em todos os setores aí, né, da economia, e que é muito bom a gente ter esse espaço para nos mostrar, assim, né? Para fazer com que outras mulheres também... Para divulgar as mulheres do nosso trabalho. Isso aí. Realmente, já que você tem assim um nível de conhecimento, eu estive lendo um pouquinho sobre a Jaque, né? De estudo, de experiência, que não é qualquer mulher que tem. E ela leva uma bagagem bem grande de experiência e vai valer a pena nós conversarmos com ela. Antes, já que eu queria te convidar então para te apresentar, né? Para quem está conosco, para quem ainda não te conhece, para passar a te conhecer então. Sim. Então, como já foi apresentada, né, como a guria que cresceu no meio rural. Então, passei a infância, né, na fazenda, com os pais, com os avós, e isso sempre me despertou muito. Parece que o assunto agro sempre esteve no meio das conversas da família no dia a dia, né? Então a gente cresce ouvindo falar da pecuária, da lavoura, do processo produtivo, da economia, da crise, né? Como que das dificuldades, né? Do produtor rural em si. E eu sempre gostei muito de ciência. Sempre desde criança queria entender como que a planta é uma planta, por que o ser humano é um ser humano, como que acontece, enfim... Crescimento, desenvolvimento. Isso, desenvolvimento, crescimento dos animais, das plantas. Sempre tive muita curiosidade em relação à ciência. Então, quando eu fui fazer o vestibular, fazer faculdade, eu fiquei em dúvida, será que eu faço agronomia, veterinária, biologia? Na época ainda não tinha veterinária aqui na Unijuí. E a agronomia era, assim, uma profissão muito voltada à atividade masculina, né? E para a lavoura, não tinha todo um nicho de mercado que tem era hoje, só né? Trabalhar com enxada, com... Isso. Então, aí eu resolvi fazer biologia, porque eu queria estudar ciências, né? E fui estudar em Blumenau, na FURB. E durante a faculdade me despertou essa vontade de ser professora universitária. Então eu trabalhei diretamente com veterinária, né? As pesquisas da faculdade, meu TCC foi diretamente relacionado à veterinária, e sempre gostei muito de escrever.
Então a gente acaba tendo essa demanda de publicação, de artigo, e sempre fui muito curiosa em relação... né? Muito estudiosa, eu acho que ela foi. Mais curiosa, assim, eu acho, mas eu acho que o estudo ele vem por consequência, né? Então, aí eu fiz a faculdade em biologia, depois fiz o mestrado na Univates, em Lajeado, desenvolvi pesquisa com biogás, e aí trabalhei diretamente com agroindústria, resíduos agroindustriais, questões ambientais também. Aí eu tive um pouquinho mais esse viés ambiental e econômico, o desenvolvimento do agro e o ambiental juntos, né? E como desenvolver tecnologias para as empresas minimizarem os impactos com resíduos. Então, a pesquisa do mestrado foi basicamente isso. E aí, depois eu fui para o mestrado em agronegócios na URGS. E desculpa te atrapalhar, mas a tua primeira a faculdade, o teu curso, você fez aqui na Unijuí? Não, na FURB, em Blumenau. Tá. Em Blumenau. E aí depois eu fui para a Univates, em Lajeado, e aí depois eu fui para a URGS, em Porto Alegre. E aí, na URGS eu tive bastante... Eu fiz o doutorado em agronegócios, né? Então eu tive bastante o outro viés do agro, sabe? A gente tem aquele conhecimento de casa, do processo produtivo, mas durante o doutorado eu tive uma visão mais teórica do agronegócio. O agronegócio como a importância do mercado, do agronegócio, como que ele se insere no mercado financeiro, títulos de crédito. Foi mais uma questão mais relacionada à economia, a importância econômica do agronegócio, como que a importância dele, como que ele se insere na economia. E e coisas mais específicas, como em 2021, quando eu estava no doutorado ainda, estava me formando, teve a nova lei do agro. Então, a nova lei do agro colocou o agronegócio como tinha todo um mercado financeiro para o mercado imobiliário, e a nova lei do agro trouxe isso para o agro. Né? Juntou isso, as estratégias do mercado financeiro, do imobiliário, financeiro, trouxe isso para o agronegócio. Então foi uma revolução ali nos títulos de crédito, no crédito rural em si, e eu tive muita curiosidade relacionada à CPR, a cédula do produtor rural, cédula do produto rural. Eu fui estudar a fundo, né, o que essa lei mudou na CPR, enfim. E logo que eu terminei o doutorado, eu tava assim, cansada acho que eu fiquei meio exausta do meio acadêmico. E aquele sonho de, eu quero ser professora universitária, que me desgastou, assim, sabe? E eu terminei bem no final da pandemia ali, no início da pandemia, desculpa. E aí não tinha muito concurso público para professora, enfim, e eu também não estava mais a fim de estudar para ser professora. Eu me desgastei, assim, não aguento mais escrever artigo. Não chegou a ser professora, então? Não, assim, saturou, assim, de, escrever artigo, publicação, leitura. Eu queria estar no mercado, eu queria empreender, sabe? Me despertou essa vontade de empreender. E aí eu estava estudando sobre a lei da CPR, as alterações da CPR, na nova lei do agro, e escrevi um e-mail lá para a Bolsa Brasileira de Mercadorias, perguntando como que eles faziam o registro de CPR. E aí o pessoal me respondeu o e-mail e entrou em contato comigo. Imagina alguém perguntar. Isso, e entraram em contato comigo. E eu fiz uma reunião, agendei uma reunião com alguns corretores lá da Bolsa, e comecei, o meu, que é meu sócio hoje, o Alfredo, conheci o Alfredo, que é meu sócio, que é o proprietário da AgroSeguros, né, que a gente tem a corretora na Bolsa Brasileira de Mercadorias. Já que ela é empresária, né, no ramo de seguro rural. Isso, tô sendo bem rápida para nós podermos falar sobre o seguro rural. Exatamente. E aí eu conheci o Alfredo, que é o sócio fundador da AgroSeguros, e eu comecei a vender seguro para ele aqui no Rio Grande do Sul. Sabe, achei uma forma de, vou me inserir nesse mercado de seguro, CPR, crédito rural, e
E foi muito legal, porque eu me apaixonei por esse meio do seguro. Foi uma coisa assim que, nossa, todo dia eu tava aprendendo uma coisa diferente e eu... Te chamou a atenção. Me chamou a atenção. Então, ele me ensinava muito, foi meu mentor, assim, meu mentor na área de seguro, uma pessoa que diariamente ele tá me ensinando, enfim. Seguro tem as suas particularidades, não só no seguro em si, mas as relações que a gente tem com a seguradora, com o produtor rural, né? E ele é uma pessoa que vem do mercado financeiro. Então, e eu tenho contato com o agro, com o produtor rural. Então, a gente meio que juntou nossos conhecimentos, assim. E foi muito interessante, porque aprendi muito, né? E eu me apaixonei por esse mercado do seguro. E um ano depois ele me convidou para entrar de sócia na corretora. Faz 2 anos já que eu sou sócia da corretora. E essa trajetória foi assim que eu entrei no mercado de seguro. Saí do doutorado e fui para o seguro. Então foi essa forma que você viu a possibilidade de atuar com o seguro rural. Isso, foi uma possibilidade na época que eu estava terminando o doutorado e eu queria entrar pro mercado, queria inovar, queria empreender, sabe? Aquela vontade de empreender e muitas coisas, a teoria do doutorado na cabeça, a prática do agro da família, então eu queria unir as duas coisas. E para ver como a mulher tem força, né, de vontade, porque ela tinha essa vontade, queria e foi, fez e tá aí, né? Tá empreendendo, tá trabalhando com o seguro rural, tá trabalhando com agro também, né? Então juntou as duas coisas aí, ou na verdade tudo desde a infância dela acabou hoje no que você é. Né? Sim. E a tua família ainda trabalha na área rural? Sim. Meu pai e meus irmãos trabalham no agro. Moram para fora ainda no interior? Sim, São Borja, interior de São Borja. Maçambará, mais precisamente, mas é a divisa de Maçambará com São Borja, o Bororé. Então vamos conversar um pouquinho sobre o seguro agora, né? Que a gente sabe que hoje os produtores, né, grande parte vivem em endividamentos, né? E a gente sabe que não é fácil isso, né? Nos últimos anos aí tivemos a estiagem, depois da estiagem a gente teve as enchentes, né? Que pegou muito produtor, né? As pessoas acabaram perdendo tudo ou quase tudo. E os produtores rurais também não ficaram de fora em algumas regiões, né? Então vamos começar com esses fenômenos aí. Como é que funciona o seguro rural, né? Como é que quem pode adquirir, quem pode ter o seguro rural? Sim. Como é que ele funciona? O seguro, se eu pudesse resumir o seguro em uma frase, seria: o seguro é uma transferência de risco. O produtor rural ele corre riscos climáticos e ele transfere esse risco para a seguradora, perante o aceite da seguradora, mediante o pagamento de um prêmio. Então, o produtor rural ele compra parte do risco, né? Quer dizer, a seguradora compra parte desse risco do produtor. Então, o seguro basicamente é isso. Transferir para outro o risco que ele está correndo mediante um pagamento X. Isso, mediante o pagamento de um prêmio. Prêmio, na verdade, em seguro, geralmente a gente ganha um prêmio, né? Em seguro a gente paga um prêmio. Para poder fazer o seguro, né? Isso, é o valor pago para a seguradora assumir esse risco. E você disse, se é aceito, tem algum seguro que as pessoas procuram e não é aceito? Por quê? Como é que funciona essa questão? Sim, ultimamente a gente teve bastante seca, né? Secas prolongadas, enchentes. Então, as seguradoras, elas têm um determinado limite de risco que elas podem assumir numa determinada região ou num determinado município. Um limite de risco quer dizer, ela pode pagar tanto um valor X até um teto, um valor X de indenização para aquele determinado município. Então, quando chega naquele valor, ela já não aceita mais. Então, se os produtores deixam para comprar
para contratar Fazer o seguro de última hora, às vezes a gente não consegue, já excedeu o limite, já encerrou as vendas para aquele município. Isso não é uma tomada de decisão apenas da seguradora, porque a própria seguradora tem a sua seguradora. Então ela depende do risco da resseguradora, que vai determinar o limite, né, que ela pode assumir de risco numa determinada região, num determinado município. Então, bateu naquele teto de limite, não tem mais aceitação, né? Então, às vezes, acontece de não conseguir mais seguro. Tá, e tem um limite, um mínimo de terras, de hectare, que o produtor rural tem que ter, tem que trabalhar, tem que plantar nele para poder encaminhar o seguro, ou isso não influencia? Tem. Algumas seguradoras aceitam 10 hectares, outras no mínimo 20 hectares, de 10 a 20. Os tipos de seguro, Jaque, que tem para o produtor rural? Vamos dizer agora o tipo de seguro que vocês, na agência de vocês, né, na seguradora de vocês, oferecem para o produtor rural. A gente faz todos seguros de agro, né? O nome da nossa corretora é Agroseguros, então a gente faz difusão o nome. A gente só faz seguro rural. E o seguro rural, ele envolve seguro de maquinário, seguro de silos, né? Seguro da propriedade rural, seguro de vida do produtor rural, o seguro da lavoura, seguro pecuário, né? E dentro dessas modalidades de seguro, dentro desses tipos de seguro tem as modalidades de seguro. Por exemplo, o seguro agrícola tem o seguro multirrisco, tem o seguro de granizo, seguro de geada. Agora está se lançando, né? Está ficando mais conhecido o seguro paramétrico, que é uma nova modalidade de seguro que eu acho que tem um baita potencial. Dá pra gente fazer um conteúdo só sobre paramétrico, que eu acho que é um seguro novo que está chegando por aí e tem muito potencial para... seria esse seguro? O seguro paramétrico é um seguro baseado em paramétrico. Paramétrico. Ele é baseado em modelagem matemática que correlaciona um determinado evento meteorológico. Por exemplo, pluviometria. Tu pode contratar o seguro para um determinado estágio da planta, onde ela não pode sofrer excesso de chuva até um determinado valor X de milímetros, e não pode ter até tantos dias, ela não pode ficar sem chuva, né? Então é um índice pluviométrico de acordo com o estágio da planta. Então se não choveu por tantos dias, tu contratou o seguro para aquele determinado estágio da planta, não choveu por tantos dias, aciona o seguro, automaticamente você é indenizado. O produtor rural é indenizado. Ele é totalmente diferente porque ele não tem sinistro e não tem que ir lá o perito fazer a avaliação. Então ele é só pelo climático mesmo. Choveu ou não choveu, a planta desenvolveu ou não desenvolveu. No determinado estágio da planta, você compra o índice pluviométrico mínimo e máximo para aquele determinado estágio. É muito simples, né? Através de modelagem matemática, tem que ter estação meteorológica, né? Tudo por georreferenciamento. Sim, claro. Tem que ser comprovado, tem que ser estudado, tem que ser visto, tem que ser analisado. Isso. Né? E os seguros de maquinários, como é que funciona? O seguro de maquinário... Vocês fazem bastante trabalho? Bastante com seguro de maquinário? Sim. O que a gente tem bastante índice de sinistralidade é o seguro de pivô de irrigação. Né? Que faz a irrigação da plantação, né? Isso. Aquelas maquininhas que a gente vê, né? Quando a gente está passando assim, aquela água está saindo. Eles são bem suscetíveis a virar, né? Ou por tormenta, ou algum buraco, né? Onde ele passa a roda, às vezes ele vira e... destrói. É bem... Porque ele é sensível. Isso. A gente faz seguro de colheitadeira, de trator, de pulverizador. Então, existe seguros que venham a prevenir ou venham a beneficiar todas as formas climáticas, então, hoje. Isso. E mais esse que você acabou de dizer, que é o seguro novo, então, né?
do plantio. Exatamente. Eu sempre digo o seguinte: o papel do seguro é minimizar o risco. Porém, tem o seguinte: o que oferece mais risco é um seguro mal contratado ou não fazer seguro. Na minha opinião, é um seguro mal contratado, porque além de você pagar o valor do prêmio, você pode não receber o valor da indenização. Isso é um seguro mal contratado, porque você tem aquela despesa do sinistro, né, não vai ser indenizado e você ainda teve que pagar o valor do prêmio. E o prêmio do seguro, às vezes, ele, até para uma lavoura, por exemplo, ele pode ser referente de 3 a 10% ao custo da lavoura. Então não é um valor assim, não é barato contratar o seguro, né? Mas aí é que entra o papel do corretor. Como minimizar esse risco contratando seguro? Você tem que saber o papel do corretor. O corretor de seguro, ele tem a obrigação, porque às vezes as pessoas veem o corretor de seguro como um vendedor de seguro. O corretor, eu vou lá comprar o seguro, ele vai ganhar uma comissão e eu tenho seguro. Não é bem assim. O produtor, ele tem que estar consciente de que, assim como ele tem um agrônomo que auxilia ele no conhecimento técnico lá do processo produtivo da lavoura, o horário, a data certa de passar o insumo correto de passar no determinado período, ele tem que saber que o corretor, ele é um técnico. Que se ele contratar um seguro mal contratado, é melhor não contratar. E ele tem que saber que o corretor, ele tem que orientar. Ele tem a obrigação de orientar o produtor rural a contratar o seguro de forma correta, a usar o seguro da forma correta. Porque quando ele, é como eu falei antes, a seguradora, ela assume o risco mediante o pagamento do prêmio, porém você tem que cumprir com algumas obrigações. Se você não cumprir com essas obrigações, ela não vai te indenizar no momento que der um sinistro. Sim. Então, o corretor, ele tem esse papel de auxiliar técnico do segurado durante a vigência do seguro. Você tem que orientar o segurado a o que ele pode e o que ele não pode fazer, tanto na lavoura quanto com o maquinário, quais coberturas que você tem, o que você pode fazer que a seguradora, enfim, venha não te indenizar, sabe? Quais são os teus riscos. Então a gente tenta orientar o segurado nessa... De todas as formas, De todas as formas. Até porque no momento que eu sou uma produtora rural, eu vou chegar no teu estabelecimento, vou dizer, bom, eu tenho, você vai querer conhecer então a área, né? Bom, eu tenho tantos hectares, eu tenho isso na minha área, eu faço isso, eu planto isso. Né? Eu planto soja, eu planto trigo, eu planto arroz, enfim, né? Você vai ter que ter todo esse conhecimento para poder saber o que você vai oferecer para esse produtor rural também. E como você disse, você tem as suas obrigações, que são estas, mas o produtor rural também tem as regras que ele tem que seguir para poder ter, se caso houver o sinistro, esse retorno da seguradora. Financeiro. Porque a seguradora também pode não pagar o seguro se o que estiver ocorrendo lá dentro da fazenda, dentro do estabelecimento, dentro dos hectares lá, estiver sendo feito errado, de forma que não é o que o seguro previu, né? Exatamente. Já aconteceu de um segurado, a gente fez toda a contratação do seguro dele, e aí ele contratou lá o seguro para 100 hectares, e depois ele resolveu que daquelas 100 hectares, 30 hectares ele ia plantar trigo. Então ele informou algo e notificou. Isso, ele ia plantar milho e resolveu plantar trigo, plantar soja. Eu lembro que ele trocou a cultura, assim, no decorrer. E ele não avisou. E aí deu sinistro na lavoura de milho dele, daí o perito chegou lá, mas tem 30 hectares de soja, como assim? Você declarou que seria... Isso. Eu falei, né, tem qualquer coisa que você faça na lavoura, você tem que ser informado pra gente antes. Até porque pode mudar alguma coisa, né? Sim. Dependendo da cultura, já vai... A gente faria uma alteração na pólice, né? Um endosso, né? Faria uma alteração na pólice que não possa fazer. Pode. Né? Mas quando se tem seguro,
primeira coisa é informar. Quando tu tem a intenção, tu já vai para a seguradora fazer a informação, né? Exatamente. Sobre a tua opinião, assim, sobre o endividamento dos agricultores hoje, dos produtores rurais, se deve a quê, se dá a quê, quais são as consequências, na tua opinião, o que você acha sobre isso? Bom, tem aumentado muito o endividamento dos produtores nos últimos anos, principalmente nas regiões afetadas pelas estiagens prolongadas, e isso pelas enchentes também, né, como no ano passado, e isso inviabiliza a atividade do produtor rural, porque de certa forma a atividade econômica dele é um céu aberto, né? Se ele não conseguir colher, ele não tem recurso para pagar a dívida dele no banco. Isso às vezes vira uma bola de neve. A gente nunca viu tanto endividamento que nem a gente está vendo nos últimos dias, não só não só pela estiagem, mas pela falta de recurso, falta de financiamento direcionado ao produtor rural. A gente teve vários cortes o ano passado, e ao longo desse ano a gente está vendo vários cortes no orçamento do Plano Safra, né? E inclusive para a subvenção ao prêmio do seguro rural, né? Que é a subvenção? É um auxílio que o governo dá para o produtor, para ajudar o produtor a pagar o seguro. Uma parte o governo paga na hora da contratação do seguro. Para você fazer o seguro, assegurar tua plantação. E a gente está vendo que tá difícil, né? Esse valor é um valor repassado diretamente para a seguradora. E teve um decréscimo, né? De 2 anos para cá teve vários cortes, né? Tanto para recurso para o crédito direcionado ao crédito rural em si, né? Custeio, investimento, quanto para subvenção. Então, o produtor rural ele precisa desse auxílio, principalmente se ele teve sinistro, ele teve sofreu com a seca, enfim, para ele conseguir dar essa volta, ele precisa de recurso. E se não tem, vira uma bola de neve, né? E como é que funciona esse seguro do governo assim, o agricultor vai lá, procura vocês, ele é destinado a qualquer um que vai buscar o seguro ou não? Qualquer agricultor, qualquer rural, né, para qualquer área rural? Para grãos, né? Para grãos, não só grãos, para máquinas. Não, para máquinas só não. Grãos. É só para seguro agrícola. Isso inclui também seguro florestal, né? No caso de seguro de eucalipto, seringueira também. Que nós estávamos falando antes de iniciar o programa, né? Que eles também fazem seguros. Como é que é o nome da? Seringueira. Seringueira. E ela estava me contando, pode contar aí pro pessoal das queimadas, né? Então. Seringueira de café também. E o ano passado, assim como teve enchente no Rio Grande do Sul, lá para cima, Goiânia, lá em Goiás, São Paulo, lá para cima, o Brasil inteiro estava metade do Brasil pegando fogo, né? Então a gente teve o pessoal estava buscando bastante por seguro de seringueira. É a árvore que produz o látex, né, para a produção da borracha. Sim, mas aí eu te pergunto, o pessoal estava procurando muito depois do que aconteceu? Não. Eu acho que essas sinistralidades acabam levando à conscientização de que é necessário contratar o seguro, né? Então E esse também entra como seguro rural, né? Sim, entra como seguro agrícola, E aí tem a subvenção, né? Já que a gente estava falando da subvenção, a subvenção é um recurso que vem do Tesouro Nacional, né? É direcionado através do Plano Safra e é direcionado por produtor rural, mas ele paga, o MAPA, né? O Ministério da Agricultura e Pecuária, ele repassa esse recurso diretamente para a seguradora. Então, no momento que o produtor ele contrata, o seguro já vem aquele valor referente ao desconto. Ele tem uma porcentagem do seguro na qual é referente à subvenção. São Paulo tem subvenção estadual. Aqui é o único estado do Brasil que tem subvenção estadual. E assim, nunca falta.
É ótimo, né? Porque quando a gente faz uma contratação para o estado de São Paulo, geralmente vem certinho a subvenção estadual. Você não precisa nem se preocupar. Não, a gente não precisa nem se preocupar. Agora, a subvenção federal, desde toda a minha trajetória de seguro, trabalhando com seguro, e o Alfredo também, a gente nunca viu atrasos. A gente tem alguns segurados que a última parcela do seguro é referente à subvenção. A gente tem atraso de 3, 4 meses que está lá, inadimplente, o nome do produtor, claro, que não entra em inadimplência, mas está lá como parcela vencida, e nunca aconteceu de ficar 3 meses com parcela vencida, né? Que é um repasse que o mapa passa direto para a seguradora. E em todos esses seguros aí, vocês já tiveram sinistros? Sim, nos dá um exemplo assim, de um sinistro que vocês tiveram. Sinistro de lavoura, assim. Em relação a maquinário, sinistro de pivô é bastante comum. Sinistro de maquinário, mais pivô. Esses dias a gente teve um sinistro de um pulverizador também, que o produtor bateu numa cerca, prendeu a barra do pulverizador numa cerca também. A gente já teve bastante sinistro de trator também, acontece, é comum. Que mais? Mas hoje também os produtores já têm essas máquinas mais modernas, né? Sim. E que já estão comprando e adquirindo, né? Para quem tem um plantio um pouco maior, mais hectares, né? Então já diminui um pouco o risco, né? Mas é que nem o carro. A gente tem um carro novo, a gente vai fazer o seguro, né? Para evitar, e se acontecer alguma coisa, a gente tem o seguro. Mas o que é mais comum ter sinistro mesmo é lavoura. Lavoura e pivô. E a maior parte do tempo mesmo por causa do clima. Sim. Do clima. Sim. Né? Ou a estiagem ou a chuva em excesso. Maquinário, sim. Trator é um equipamento seguro, né? Mato Grosso, a gente já teve sinistro de colheitadeira que pega fogo. Lá é bem comum. Por causa do calor? Por causa do calor. Por causa do calor. Já é comum também lá pra cima. Tanto que às vezes é difícil a gente ter a aceitação da seguradora para fazer seguro de colheitadeira lá. Porque se quanto maior isso o risco, corriqueiro, né? E menos a seguradora vai aceitar o produto, né, o trabalho. Mas é aquela questão, vai dar sorte do produtor, porque a seguradora ela vai assumir um determinado limite de risco conforme a região, né? E esse risco ele é muito bem estudado. Isso, né? Então vai dar sorte do produtor de, na hora de contratar, ter limite disponível ali, né? Tá certo, já que o que mais assim você gostaria de passar para o pessoal que está conosco sobre o seguro rural? O que você acha importante, sim, das pessoas saberem sobre o seguro rural, né? Eu acho que a minha principal mensagem é isso, é saber o papel do corretor quando você vai contratar o seguro e deixar que ele te auxilie, assim, sempre buscar orientação e é como eu falei anteriormente, é melhor não contratar o seguro do que fazer um seguro mal contratado. Então, sempre que você for, utilize o seguro como um aliado financeiro para ti, né? Para diminuir os teus riscos. Mas saiba que para diminuir esses riscos, você tem que utilizá-lo de forma correta. Então, para mim, a mensagem em relação ao seguro é isso. É sempre ter alguém que te oriente para utilizar o seguro de forma correta. E busquem o seguro, né? Porque não deixem as coisas acontecerem para depois buscar, né? Por que é tão importante essa consultoria em seguro, né? Que o corretor ele tem que prestar pro produtor. Porque o produtor ele tem o seguro da colheitadeira, ele tem do pivô, ele tem o seguro do silo, ele tem o seguro das lavouras. Todo ano, às vezes, ele troca de seguradora. E quem determina as regras do seguro, de forma geral, é a SUSEP, né, o órgão que regulamenta. Porém, cada seguradora tem as suas regrinhas, né? São todas as regras, não são exatamente iguais em todas as seguradoras. A regra geral, sim, mas elas têm as suas particularidades. Então, tu vai contratar
Imagina quanto seguro tu tem dentro de uma propriedade rural. Tu vai saber a regrinha de cada uma? É muito difícil. Então, o risco, é importante tu ter seguro? Sim, é muito importante, mas é importante você ter alguém que te oriente em relação às regrinhas. Né? Sim. Dessas regras. Isso. Não é só fazer o seguro, né? Como ela disse, as regras são importantes, porque para você receber, você tem que estar em ordem com as regras que a seguradora te passar, né? Exigir. Exatamente. Muito bem. Finalizando, o endereço é Agroseguros, isso, né? É Agroseguros. O nome da corretora é Agroseguros. E o endereço? Pode ser do Instagram? Sim. A nossa corretora é de São Paulo. Pode mas ser eu sou a sócia do Rio Grande do Sul aqui, né? Eu atuo aqui no Rio Grande do Sul. Agroseguro, @agroseguros. Corretor, Agroseguros Corretor. Isso. Então, para você aí que é agricultor, né, que precisa de um incentivo, precisa saber como é que funciona o seguro, como é que se recebe, quais os tipos de seguro, com o que você pode segurar o seu bem, como pode segurar o seu bem. A Jaque, então, fica à disposição, né, Jaque? À disposição. Para dar toda essa informação aí com muita sabedoria e muita experiência, né, Jaque? Certo? Sempre querendo aprender mais, né? E aprende, né? Porque ela tem vontade e gosta, então aprende. E uma das coisas que eu gosto de trabalhar com seguro é isso, porque todos os dias eu tô aprendendo uma coisa diferente. Todos os dias a gente tá aprendendo algo diferente. Sempre tem atualizações, né? Sim. É muito bom. Tá certo, então, Jaque. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por ter aceito o convite da ZSTV e estar aqui conosco hoje, né? Eu que agradeço. Vamos lá, agradeço também aos nossos apoiadores, né, que é a Fábrica de Móveis Pau Brasil, móveis sob medida, residenciais e corporativos do projeto de execução na BR-285, em frente ao Jardim Europa Hotel, Mercado Lançador, na Avenida Coronel Dico, a 100 metros da Praça dos Imigrantes, com muitas ofertas todos os dias da semana.